Fala pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Thiago e estamos começando a quarta aula do nosso curso de Introdução à Crítica da Economia Política. No episódio anterior, a gente detalhou a produção do mais-valor e para isso a gente discutiu tanto os fatores que condicionam a força de trabalho, quanto os fatores que condicionam a ação dos capitalistas. Quanto ao primeiro ponto, a gente falou sobre as formas típicas de extração do mais-valor. Falamos que o mais-valor absoluto é obtido quando há a extensão da jornada de trabalho sem alteração do salário. Já o mais-valor relativo é obtido quando, mantida a extensão da jornada de trabalho, expande-se a parcela da jornada dedicada à produção do excedente. E a gente falou também que isso normalmente acontece em função do desenvolvimento tecnológico. Mais adiante, eu pedi para que vocês grifassem aquela sessão em que a gente falou sobre a concorrência entre os capitalistas. Nessa sessão, eu enfatizei que é a competição entre os capitalistas que impede que o capitalismo se transforme em, por exemplo, um sistema mais preocupado com o bem-estar social ou um sistema mais democrático. É fundamental reter que a competição força os capitalistas a investirem em desenvolvimento tecnológico, ainda que gradativamente o desenvolvimento tecnológico implique na redução dos trabalhos produtivos, o que por sua vez implica na redução da geração do mais-valor. Mas para a gente não se afastar do ordenamento do livro, esse ponto eu vou retomar só no próximo episódio. Agora a gente vai voltar para as aflições da classe trabalhadora. Vamos começar então com o conceito de exército industrial de reserva. E para isso eu já queria diferenciar esse conceito do conceito mais genérico de desemprego, que para muitos são sinônimos. Lembrem que a gente viu no episódio passado que além dos trabalhos produtivos, há um imenso rol de atividades que a gente colocou sobre o guarda-chuva de trabalhos improdutivos. Mas como o próprio nome indica, a categoria exército industrial de reserva está ligado diretamente aos trabalhos produtivos. Na medida então em que se aumenta a composição orgânica do capital, tende-se a minimizar a geração de postos de trabalho na indústria. Há, portanto, uma tendência inata ao capitalismo de expansão do exército industrial de reserva, ou seja, há uma expulsão dos trabalhadores das fábricas. E o efeito mais óbvio disso é que a expansão do exército industrial de reserva pressiona para baixo a remuneração dos trabalhadores empregados na fábrica. Esse efeito, no entanto, foi atenuado pela expansão das atividades improdutivas, o que criou novos postos de trabalho. Então, no primeiro momento, o aumento quantitativo de postos de trabalho, ainda que não seja diretamente nas fábricas, diminuiu a pressão negativa sobre os salários. Então, grifem, a gente está falando de coisas distintas, mas há efeitos do aumento de postos de trabalho improdutivos sobre o salário dos trabalhadores que estão diretamente atuando nas fábricas. No entanto, essa atenuação deve vir acompanhada de algumas ressalvas. Como as atividades improdutivas não geram mais valor, a expansão de postos de trabalho improdutivos atenua, mas não resolve de forma definitiva o problema. Então, colocado isso, a gente pode voltar à diferenciação entre os indicadores de desemprego, esses que a gente está acostumado a ouvir aí no noticiário, e a categoria exército industrial de reserva. Os indicadores tradicionais de desemprego, como não distinguem funções produtivas de funções improdutivas, não captam a alteração no quantitativo de postos de trabalho produtivo versus improdutivos. Na prática, isso significa que a gente pode estar diante de um contexto em que o número de desempregados é baixo, mas ainda assim a gente está diante de um grave problema social. Na economia tradicional, inclusive, eles falariam que a gente está numa situação de pleno emprego. Então a gente pode estar numa situação de pleno emprego e a situação ainda assim não está boa. Então, detalhando um pouco melhor esse ponto, a gente pode dizer que, se a geração de mais-valor é menor, a massa de mais-valor que é canalizada para o pagamento dos salários dos trabalhadores improdutivos também é menor. Logo, esses salários tendem a ser cada vez mais baixos. A moral da história, portanto, é que a categoria exército industrial de reserva se diferencia do conceito de desemprego e nos permite perceber movimentos que os indicadores de desemprego não revelam. Mas a gente pode parar por aqui. O nosso objetivo aqui é sinalizar esse entrelaçamento entre as categorias,
ao mesmo tempo em que a gente sinalizou aqui que há limites no pensamento econômico mais tradicional. Então, para fechar o capítulo 5, o Marcelo Braz e o Zé Paulo Neto deram destaque para a diferenciação entre a pauperização absoluta e a pauperização relativa. A pauperização absoluta seria a expressão da piora nas condições de vida da classe trabalhadora. Em outras palavras, essas pessoas teriam acesso a uma quantia menor de mercadorias essenciais. Já a pauperização relativa indica que as condições de vida da classe trabalhadora não estão melhorando no mesmo diapasão da melhora nas condições de vida da classe capitalista. Ou seja, provavelmente, nesse segundo caso, a classe trabalhadora estaria tendo acesso a até mais mercadorias do que tinha antes, mas em termos relativos, a sua condição de vida não está melhorando no mesmo ritmo da melhora de vida da classe capitalista. Até aqui, no entanto, o próprio pensamento liberal consegue acompanhar e reconhecer essas diferenças, ainda que em outros termos. Mas o que me parece importante salientar é que a pauperização relativa é inerente ao modo de produção capitalista. Já a pauperização absoluta, ainda que não seja estranha ao capitalismo, costuma sinalizar questões disfuncionais dentro do capitalismo. Mas o que eu quero dizer com isso? Já enfatizei diversas vezes que a classe capitalista não pode abrir mão da acumulação. Ou melhor, ela não pode abrir mão da acumulação se ela pretende se manter na condição de classe capitalista. A acumulação é, portanto, um movimento necessário do modo de produção capitalista. E essa acumulação implica, necessariamente, na pauperização relativa. E, curiosamente, essa pauperização relativa, ela atinge, inclusive, parcelas do próprio capital. Esse fato, inclusive, é uma consequência lógica daquilo que a gente comentou no episódio passado, do movimento de concentração e centralização de capital. Na medida em que se concentra recursos, reduz-se o número de integrantes da classe capitalista. E isso é absolutamente normal dentro do capitalismo. O capitalismo não pode operar em outros termos. Os seus defensores, inclusive, argumentam que esse fenômeno é positivo, desde que o padrão de vida dos mais pobres esteja melhorando também, ainda que não no mesmo ritmo, como a gente já comentou. Mas o problema apareceria se o padrão de vida dos mais pobres começasse a cair, ou seja, se aparecesse a pauperização absoluta. Mas como eu já sinalizei, há alguma verdade nisso, mas a gente pode ir além. O primeiro ponto é que as crises econômicas são tão inerentes ao capitalismo quanto o problema da pauperização relativa. E as crises implicam, ainda que momentaneamente, na expansão do pauperismo absoluto. O que a gente está vendo, no entanto, é que a expansão da composição orgânica do capital pressiona para baixo a geração do mais-valor. E a menor geração de mais-valor cria um cenário favorável para a eclosão de crises e para longas estagnações econômicas. O ponto a ser retido, portanto, é que a gente não está livre da pauperização absoluta dentro do modo de produção capitalista. Mas enfim, com isso a gente pode fechar o capítulo 5. Só que como a gente ainda está com fôlego, vamos para mais uma sessão de Caçando Mitos. Agora, como a gente avançou mais no curso, a gente pode enfrentar questões mais refinadas do que a historinha da pizza, da água no deserto. Então a primeira questão, ela não é um mito que surgiu a partir de uma leitura equivocada dos textos do Marx, mas é uma leitura equivocada da própria realidade. Estou me referindo então à ideia de que, a gente pode até abrir aspas, como a sociedade seria o agregado de vários indivíduos, o que valeria para o indivíduo valeria igualmente para a sociedade. E quando a gente fala nos trabalhos do Marx, essa ideia redunda em interpretações completamente equivocadas. E acho até que já deu para perceber que, na verdade, a gente já está enfrentando esse mito desde o episódio passado, principalmente quando comentei que não havia um paradoxo entre o interesse dos capitalistas individuais em incorporar novas tecnologias ao processo produtivo e a tendência de que o aumento da participação da tecnologia no processo produtivo reduz a geração de mais valor. O que a gente viu, por meio da analogia com o estádio de futebol, é que o agregado das ações individuais geram efeitos que transcendem o escopo daquelas ações, escapa ao que aqueles indivíduos estão pensando ao tomar aquelas ações.
E essa lição é fundamental para tudo que a gente está falando até aqui. Se a gente tem isso em vista, a gente pode voltar até para aquele mito da venda da água no deserto e encará-lo de outra forma. Agora a gente consegue perceber que o que acontece numa venda individual e o que acontece no conjunto da sociedade são duas coisas diferentes. Eu posso fazer uma venda individual em condições completamente esdrúxulas. Eu posso vender um sabonete por milhares de dólares desde que eu encontre um louco que tope pagar esse valor. E a repercussão econômica disso é zero. A relevância de um caso esdrúxulo como esse só apareceria se ele começasse a se repetir de uma forma que o comportamento esdrúxulo se tornasse um comportamento normal. Já um segundo mito que a gente vai abordar hoje é muito frequente numa certa leitura de inspiração marxista da questão da luta de classes. Essa leitura parte do pressuposto de que a luta de classes seria uma questão política. E a partir de agora eu vou chamar essa leitura de uma leitura politicista. E é justamente para enfrentar essa leitura politicista que desde o episódio passado também eu venho falando para vocês grifarem o problema da concorrência. Por quê? A leitura politicista poderia afirmar, por exemplo, que a exploração do trabalho é uma decisão política da classe capitalista. Mas o que a gente viu até agora é muito diferente disso. O que a gente viu é que o capitalismo é um sistema concorrencial. Nesse sistema concorrencial, o capitalista que ficar para trás deixa a sua condição de capitalista. Lembrem daquela questão do pauperismo relativo que vale inclusive para os capitalistas. Logo, para evitar isso, o capitalista precisa equiparar o nível de exploração da força de trabalho que está sendo empregada nas suas fábricas com o nível de exploração de trabalho médio do setor, do próprio agregado da economia. A exploração do trabalho é, portanto, um problema de raiz econômica que pode, eventualmente, adentrar o terreno da política. Um exemplo clássico disso é o caso da redução da jornada de trabalho que o Marx narrou, entre outros livros, no próprio Capital. Então vou até encerrar essa sessão agora para a gente contar um pouquinho mais dessa história. Nos anos 1840, o debate público na Inglaterra havia esquentado devido ao que já era reconhecido como o problema das jornadas desumanas de trabalho. Havia inclusive falas de capitalistas reconhecendo que havia um problema quanto à extensão das jornadas. O problema, no entanto, não podia ser solucionado, já que individualmente o capitalista que quisesse dar o exemplo, imagina, ele fosse lá e implantasse uma redução de jornada de trabalho na sua fábrica. Falar, na minha fábrica, nenhum trabalhador vai trabalhar mais do que 8 horas. Ao adotar essa postura, esse capitalista estaria necessariamente assinando um atestado de irracionalidade econômica. Por quê? Uma vez que ele adotasse essa postura e ela não fosse seguida pelos seus concorrentes, que não teriam nenhum motivo, tirando sua própria consciência, para adotar esse comportamento, a fábrica do capitalista modelo se tornaria necessariamente menos eficiente que todas as demais. Uma vez, portanto, que no plano da economia não era possível resolver o problema, a questão adentrou o terreno da política. E aqui aparece uma segunda faceta que aquela leitura politicista não dá muita atenção. Mesmo quando essa questão adentrou o terreno da política, a sua resolução não foi imediata. Porque, ainda que os capitalistas pertençam à mesma classe, as suas dificuldades econômicas podem variar bastante. Por exemplo, para os capitalistas que empregavam uma imensa massa de trabalho, o impacto da redução da jornada de trabalho não seria o mesmo que para o capitalista que empregasse um número mais restrito. Para o primeiro, além do aumento direto dos gastos com salários dos trabalhadores produtivos, então imagina, se antes tinha 2 jornadas de 12 horas, ao reduzir a jornada de trabalho para 8 horas, por exemplo, aquelas 2 jornadas teriam que virar 4 jornadas. Então, com isso a gente já teria imediatamente um aumento do salário com os trabalhos produtivos. Mas, além disso, contratar mais trabalhadores, fazer a contabilidade de mais trabalhadores dá muito mais trabalho. Portanto, teriam que ser empregados mais trabalhadores improdutivos também. Esse ponto, então, é interessante, pois, na realidade, se a gente reúne diferentes frações do capital, e às vezes mesmo capitalistas no mesmo setor, mas a gente reúne todos eles numa sala e vamos imaginar um caso hipotético. Reunimos essa galera toda numa sala e a gente dá 8 horas para eles esboçarem uma nova legislação trabalhista. Corre o risco
e eu acho que é mais do que um risco, é quase certeza, que eles iam sair dessa sala depois de 8 horas deliberando sem conseguir chegar a um consenso sobre questões elementares. Mas vejam, grifem o que eu estou falando agora também. Eu não estou dizendo que não há afinidades claras entre os capitalistas. O que eu estou falando é que a gente não pode esquecer que ao mesmo tempo em que eles são capitalistas, portanto vendo a mesma classe, têm interesses gerais que são comuns, ao mesmo tempo eles são concorrentes. Então, ainda que eles concordem em linha geral, e eles vão concordar, principalmente quando os interesses da classe trabalhadora estão em xeque com os deles, então, ainda que isso aconteça, os nuances da concorrência criam uma série de outras variáveis que, em determinados contextos, se sobrepõem às concordâncias. Então, grifem em determinados contextos, porque são questões que podem ser solucionadas sem demandar um revolucionamento do modo de produção capitalista. São problemas do jogo. Já se a gente imaginasse que fosse unir capitalistas e trabalhadores numa sala e ia chegar num consenso absoluto, aí a gente estaria saindo do modo de produção capitalista. Mas enfim, com esse mantra concorrencial a gente pode encerrar o episódio de hoje. Quem quiser saber mais sobre esses nuances da concorrência, eu recomendo que acompanhe o nosso podcast O Resultado Geral. Esse tem sido um dos temas mais visitados e a gente está sempre visitando, preferencialmente a partir de casos concretos. Bom, mas posto isso, no próximo episódio a gente adentra finalmente no capítulo 6. Enquanto isso, podem lançar questões aqui nos comentários que eu já vou tentando sanar as dúvidas. Para quem não tiver questão, a gente se vê no próximo episódio. Até lá.